Quando um homem rico e amargo chega em sua mansão, seu coração acelera ao ver que seu cavalo mais feroz escapou e está cara a cara com sua pequena filha cadeirante de 4 anos. O cavalo estende sua pata como se estivesse tentando comunicar algo para a menina, que olha atentamente nos olhos do animal. De repente, os empregados chegam para capturar o cavalo, que relincha e luta com toda a sua força. A filha fica imediatamente triste, percebendo que essa decisão mudaria o destino de todos de uma maneira além da compreensão. O que acontece em seguida deixará todos completamente chocados. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A brisa suave de outono agitava as cortinas de seda do quarto de Sofia, uma menina de 4 anos, cujos olhos castanhos contemplavam melancolicamente os jardins impecáveis da mansão através da imensa janela francesa. Seus dedos pequenos brincavam distraidamente com a roda cromada de sua cadeira, enquanto observava as folhas douradas dançando no ar, livres como ela jamais seria. Os médicos haviam sido categóricos em seu diagnóstico após o acidente. Ela nunca mais andaria. Maria, a governanta de meia-idade que cuidava de Sofia desde seu nascimento, observava a pequena com o coração apertado. A mansão dos Mendonça, antes repleta de vida e alegria, havia se transformado em um mausoléu de memórias desde a tragédia que levou Beatriz, a mãe de Sofia, e deixou a menina sem os movimentos das pernas. O silêncio pesado que agora reinava no lugar era quebrado apenas pelo ocasional relinchar distante de Estrela, o majestoso cavalo branco que pertencera a Beatriz. Eduardo Mendonça, o pai de Sofia, era um homem diferente antes do acidente. O empresário bem-sucedido costumava sorrir, brincar com a filha e demonstrar um amor incondicional pela família. Agora, aos 45 anos, sua expressão havia se transformado em uma máscara permanente de frieza e distanciamento. Ele mal conseguia olhar para a filha, como se a simples visão da cadeira de rodas fosse um lembrete doloroso demais do que havia perdido. Sofia, querida, que tal darmos um passeio pelo jardim hoje? Maria sugeriu com suavidade, aproximando-se da menina. Seu pai está viajando a negócios e o dia está tão bonito. Os olhos de Sofia se iluminaram momentaneamente, aquela fagulha de vida que Maria tanto se esforçava para manter acesa. A governanta sabia que estes momentos eram preciosos, pequenas chances de trazer algo de normalidade à vida da criança que, aos poucos, parecia murchar como uma flor sem sol. «Podemos ir até perto do estábulo?» Sofia perguntou, sua voz baixinha, carregando uma esperança cautelosa. Maria hesitou por um momento. O estábulo era território proibido desde que Estrela se tornara praticamente selvagem após a morte de Beatriz. O cavalo, antes dócil e carinhoso, agora não permitia que ninguém se aproximasse, como se compartilhasse o luto da família de uma maneira que só os animais conseguem compreender. Veremos, meu amor. Vamos começar pelo Jardim das Rosas, que tal? Maria respondeu diplomaticamente, enquanto ajeitava o vestido azul claro de Sofia e verificava se seus sapatos delicados estavam bem presos. A menina assentiu conformada, mas seus olhos continuavam voltados para a direção do estábulo, como se algo a chamasse silenciosamente dali. Enquanto Maria empurrava a cadeira de rodas pelos caminhos de pedra do jardim, Sofia absorvia cada detalhe ao seu redor com uma sensibilidade extraordinária para alguém tão jovem. Suas pequenas mãos se estendiam ocasionalmente para tocar as pétalas das flores que conseguia alcançar, e seu rosto se erguia para sentir os raios de sol que atravessavam a copa das árvores centenárias. Um relincho mais forte ecoou pela propriedade.
fazendo Sofia se endireitar na cadeira. Maria percebeu a mudança imediata na postura da menina, o modo como seus dedos apertaram os braços da cadeira, como se algo dentro dela respondesse a um chamado que só ela podia ouvir. Maria, Sofia chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Você acha que papai ainda me ama? A pergunta atingiu Maria como um soco no estômago. Ela parou a cadeira de rodas e ajoelhou-se na frente de Sofia, tomando suas mãozinhas entre as suas. Claro que sim, meu amor. Seu pai ama você mais que tudo no mundo. Ele só está perdido em sua própria tristeza agora. Sofia baixou os olhos para suas pernas imóveis e uma única lágrima escorreu por sua bochecha rosada. Às vezes, quando ele olha para mim, parece que está vendo outra coisa, algo que o machuca muito. Maria sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas, mas as conteve. Precisava ser forte por Sofia. Sabe, querida, às vezes as pessoas que mais amamos são as que têm mais dificuldade em mostrar esse amor. Mas isso não significa que o amor não esteja lá. Outro relincho cortou o ar, desta vez mais próximo, mais urgente. Sofia ergueu o rosto, seus olhos brilhando com uma determinação súbita que Maria nunca havia visto antes. Maria, ela sussurrou, e se eu pudesse fazer papai sorrir de novo? E se eu pudesse fazê-lo ver que ainda sou eu aqui dentro? A brisa da tarde começava a esfriar, quando Maria percebeu que haviam se afastado mais do que o planejado. Sofia, com uma determinação silenciosa em seu olhar, havia guiado suas mãos para que empurrasse a cadeira cada vez mais próxima ao estábulo. Os relinchos de Estrela pareciam mais frequentes agora, como se o animal sentisse a aproximação da menina. Sofia, acho melhor voltarmos, Maria sussurrou, notando como as sombras se alongavam no gramado impecável. A poucos metros dali, o estábulo luxuoso se erguia como uma construção imponente, suas portas de madeira maciça fechadas, guardando o segredo que era Estrela, o último elo vivo com Beatriz. Só mais um pouquinho, Maria, Sofia implorou, seus olhos fixos nas janelas altas do estábulo. Mamãe costumava me contar histórias sobre como Estrela e ela voavam juntas nos campeonatos. Ela dizia que quando estava montada nele, sentia como se pudesse tocar o céu. Maria sentiu seu coração apertar. As memórias de Beatriz ainda estavam tão vivas, tão dolorosamente presentes. Ela se lembrava dos dias gloriosos em que a senhora da casa voltava das competições, medalhas de ouro reluzindo em seu pescoço, Estrela orgulhoso ao seu lado, e Sofia, ainda bebê, batendo palmas do colo do pai sorridente. Um som metálico ecoou pelo estábulo, o som de uma trava se soltando. Maria congelou, seus dedos apertando instintivamente os punhos da cadeira de rodas. Sofia, precisamos ir. Agora. Mas era tarde demais. As portas do estábulo se abriram lentamente e uma figura majestosa emergiu das sombras. Estrela, com sua pelagem branca como neve refletindo os últimos raios do sol, pisava cautelosamente na grama. Sua crina longa ondulava ao vento e seus olhos, que todos diziam estar tomados por uma fúria selvagem, fixaram-se instantaneamente em Sofia. Maria, Sofia sussurrou, sua voz tremendo não de medo, mas de uma emoção profunda. Ele tem os mesmos olhos da mamãe. A governanta queria correr. Queria gritar por ajuda, queria puxar a cadeira de rodas para longe dali o mais rápido possível, mas algo a mantinha paralisada. Talvez fosse o modo como Estrela se movia, sem a agressividade que todos temiam, mas com uma graça quase reverencial. O cavalo se aproximou lentamente, suas patas tocando o solo com uma delicadeza surpreendente. Maria observou boquiaberta, como o animal que havia atacado 3 tratadores nos últimos meses, agora se aproximava como um gatinho manso. Estrela parou a poucos passos de Sofia,
suas narinas se dilatando enquanto farejava o ar. Oi, estrela, Sofia murmurou, estendendo sua mãozinha trêmula. Maria quis impedi-la, mas novamente algo a deteve. Havia algo mágico acontecendo ali, algo que ela não conseguia explicar. Para seu completo espanto, Estrela baixou sua cabeça imponente, tocando suavemente o focinho na palma aberta de Sofia. A menina soltou uma risada, um som que Maria não ouvia há tanto tempo que seus olhos se encheram de lágrimas. Você sente falta dela também, não é? Sofia perguntou ao cavalo, que respondeu com um suave relincho. Eu também, todos os dias. O momento foi interrompido por um grito distante. Um dos jardineiros havia avistado a cena e corria em direção à casa principal, provavelmente para alertar os outros funcionários. Maria sabia que tinham apenas alguns minutos antes que o pânico se instalasse. Sofia, precisamos ir, ela insistiu, desta vez com mais urgência, mas a menina parecia estar em transe, seus dedos pequenos acariciando o focinho de Estrela como se fossem velhos amigos se reencontrando. Ele não é mau, Maria, Sofia declarou com uma convicção surpreendente para seus 4 anos. Ele só está triste, como eu e papai, mas acho que ele pode nos ajudar a não sermos mais tristes. O som de vozes exaltadas começou a ecoar pela propriedade. Maria sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que estava testemunhando algo extraordinário. Estrela, como se entendesse a urgência do momento, recuou alguns passos, mas seus olhos permaneceram fixos em Sofia. Prometo que vou voltar. Sofia sussurrou para o cavalo, enquanto Maria finalmente conseguia fazer suas pernas se moverem para girar a cadeira de rodas de volta à casa. Enquanto se afastavam apressadamente, Maria olhou por sobre o ombro. Estrela permanecia parado, sua silhueta majestosa recortada contra o céu do entardecer, como um guardião silencioso. E pela primeira vez em muito tempo, a governanta sentiu algo que havia quase esquecido: esperança. O jantar na mansão dos Mendonça transcorria em seu habitual silêncio quando o telefone tocou. Maria, que acabava de servir a sobremesa para Sofia, sentiu seu coração acelerar ao ouvir a voz grave de Eduardo do outro lado da linha. Ele estava voltando mais cedo de sua viagem de negócios. Sim, senhor Mendonça, está tudo em ordem. Ela respondeu automaticamente enquanto observava Sofia brincar distraidamente com seu pudim de chocolate. A menina parecia diferente desde o encontro com Estrela, como se uma pequena chama tivesse se acendido em seu interior. O senhor retorna amanhã pela manhã? Sim, certamente. Manterei a senhorita Sofia em seus aposentos até sua chegada. Maria desligou o telefone e suspirou profundamente. O incidente com Estrela havia se espalhado entre os funcionários como fogo, e era apenas questão de tempo até que Eduardo descobrisse. Papai está bravo? Sofia perguntou, sua voz pequena carregando uma sabedoria além de seus anos. Maria se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas. Não, querida, ele só está preocupado. Ela respondeu, tentando escolher as palavras certas. Seu pai quer ter certeza de que você está segura. Sofia empurrou o prato de pudim para longe, seus olhos ganhando aquele brilho determinado que lembrava tanto Beatriz. Mas eu estava segura. Estrela nunca me machucaria. Ele me conhece, Maria. Ele conhece meu coração. Maria sentiu suas próprias lágrimas ameaçarem cair. Como explicar a uma criança de 4 anos que o mundo dos adultos era feito de medos e precauções, de traumas não resolvidos e corações endurecidos? Sofia, preciso que você me prometa algo, Maria disse, segurando as mãozinhas da menina entre as suas. Prometa que não tentará ver Estrela sozinha. É muito perigoso. Mas, Maria... Sofia começou a protestar, seus olhos se enchendo de lágrimas.
Prometa-me, Maria insistiu gentilmente. Se algo acontecesse com você, eu nunca me perdoaria. E seu pai, bem, ele não suportaria perder você também. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um relincho distante. Sofia virou o rosto em direção à janela, como se pudesse ver através das paredes da mansão até o estábulo onde Estrela estava. Tudo bem, ela finalmente sussurrou. Eu prometo. Mais tarde, naquela noite, enquanto ajudava Sofia a se preparar para dormir, Maria notou como a menina parecia inquieta. Seus olhos continuavam voltando para a janela e seus dedos tamborilavam nervosamente no cobertor. Quer que eu leia uma história? Maria ofereceu, pegando um dos livros favoritos de Sofia da estante. Maria, Sofia chamou, ignorando a oferta. Você acha que mamãe ficaria triste de ver como está tudo agora? Como papai está? A pergunta atingiu Maria como um raio. Ela se sentou na beira da cama, ajeitando cuidadosamente as pernas imóveis de Sofia sob as cobertas. Sua mãe, ela começou, escolhendo cada palavra com cuidado. Era a pessoa mais cheia de vida que já conheci. Ela acreditava que não existiam limites que não pudessem ser superados com amor e coragem. Como quando ela e Estrela ganhavam as competições? Sofia perguntou, seus olhos brilhando com interesse. Exatamente. Muitas pessoas diziam que era impossível treinar um cavalo tão jovem para competições de alto nível. Mas sua mãe, ela tinha um dom especial. Ela enxergava além das aparências, além dos medos e limitações que os outros impunham. Um trovão distante fez as janelas estremecerem levemente. Uma tempestade se aproximava e Maria podia sentir que não era apenas no céu. Sofia, ela continuou, às vezes as pessoas que mais amamos ficam perdidas em sua dor. Elas constroem muros ao redor do coração, achando que assim vão se proteger. Mas sua mãe, ela sempre dizia que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer muro. É por isso que Estrela me deixou tocá-lo? Sofia perguntou, sua voz começando a soar sonolenta. Porque ele viu amor em mim como via na mamãe. Maria beijou suavemente a testa da menina. Acho que sim, meu amor. Acho que sim. Quando Sofia finalmente adormeceu, Maria permaneceu por um momento observando seu rosto sereno. Lá fora, a tempestade começava a despejar suas primeiras gotas e no estábulo, Estrela relinchou mais uma vez como se respondesse ao chamado do trovão. A governanta sabia que os próximos dias seriam decisivos. Eduardo Mendonça retornaria pela manhã e com ele viria a tempestade que ela tanto temia. Mas agora, vendo o rosto adormecido de Sofia, Maria tomou uma decisão silenciosa. Ela protegeria esta pequena chama de esperança que havia se acendido, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria do patrão. A chegada de Eduardo Mendonça à mansão foi anunciada pelo som da britadeira de pneus na entrada da propriedade. Maria, que estava ajudando Sofia com seu café da manhã, sentiu seu estômago revirar ao ouvir os passos firmes ecoando pelo corredor de mármore. A menina também percebeu a mudança no ambiente, suas pequenas mãos apertando a colher com mais força. Sofia! A voz grave de Eduardo ressoou antes mesmo dele aparecer à porta da sala de jantar. Quando finalmente entrou, seu terno impecável contrastava com a expressão tempestuosa em seu rosto. Bom dia, papai. Sofia respondeu suavemente, seus olhos baixos fixos na tigela de mingau à sua frente. Maria permaneceu em pé ao lado da menina, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a bandeja do café. Eduardo atravessou a sala com passos medidos, cada movimento calculado como se estivesse em uma de suas reuniões de negócios. Parou a poucos metros da filha, seus olhos escuros estudando a cena como se procurasse sinais de algo errado. Maria,
ele disse sem desviar o olhar de Sofia. Explique-me por que recebi ligações dos funcionários dizendo que minha filha estava próxima àquele animal descontrolado ontem. A governanta respirou fundo, reunindo coragem. Senhor Mendonça, Não. Foi culpa dela, papai. Sofia interrompeu, erguendo o rosto para encarar o pai pela primeira vez. Eu quis ir até lá. E Estrela não é descontrolado, ele é só... Silêncio! Eduardo cortou, sua voz trovejando pela sala. Sofia encolheu-se na cadeira de rodas e Maria deu instintivamente um passo à frente, como se quisesse protegê-la. Senhor, Maria tentou novamente, se me permite explicar... Explicar o que, exatamente? Eduardo girou para encará-la, seus olhos faiscando de raiva. Explicar como você colocou a vida da minha filha em risco, como permitiu que ela se aproximasse de um animal que já feriu 3 pessoas. Ele não me machucou, papai. Sofia insistiu, sua voz pequena, mas firme. Ele foi gentil, como era com a mamãe. O rosto de Eduardo empalideceu à menção de Beatriz. Por um momento, Maria viu uma sombra de dor cruzar seus olhos, rapidamente, substituída pela máscara de frieza habitual. Não mencione sua mãe nisto, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Aquele cavalo é parte de um passado que não volta mais. E você, Maria, deveria saber melhor do que alimentar fantasias impossíveis. Não são fantasias, senhor, Maria respondeu, surpreendendo a si mesma com sua firmeza. Sua filha estabeleceu uma conexão real com Estrela. Algo especial aconteceu ontem, algo que não se repetirá. Eduardo cortou secamente. A partir de hoje, Sofia não sai desta casa sem minha autorização expressa. E você, Maria, está em sua última advertência. Mais um deslize e terá que procurar outro emprego. Não, papai, por favor. Sofia chorou, lágrimas grossas começando a rolar por suas bochechas. Não mande Maria embora e não me proíba de ver Estrela. Ele me faz sentir perto da mamãe. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se as palavras da filha o tivessem atingido fisicamente. Quando os reabriu, havia algo diferente em seu olhar, não mais raiva, mas uma tristeza profunda e antiga. Sofia, ele disse, sua voz mais suave agora. Você não entende? Eu não posso arriscar perder você também. Mas está me perdendo, papai. Sofia sussurrou, suas palavras carregando uma sabedoria que fez o coração de Maria apertar. Está me perdendo um pouquinho todo dia, quando finge que não me vê, quando foge de mim como se eu fosse um fantasma da mamãe. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo permaneceu imóvel, olhando para a filha como se a visse, verdadeiramente pela primeira vez desde o acidente. Por um momento, Maria achou ter visto seus olhos brilharem com lágrimas contidas. As regras estão estabelecidas, ele finalmente disse, sua voz rouca. E quanto à Estrela, já tomei minha decisão. O cavalo será vendido até o final da semana. Não, Sofia gritou, um som de partir o coração. Papai, por favor, ele é a única lembrança viva que temos da mamãe. Mas Eduardo já havia se virado e caminhava em direção à porta, seus passos ecoando pelo piso de mármore como um martelo selando uma sentença. No estábulo distante, como se sentisse a decisão que acabara de ser tomada, Estrela soltou um relincho longo e triste que pareceu fazer a própria mansão estremecer. O resto daquele dia se arrastou como uma eternidade na mansão dos Mendonça. Sofia se recusou a comer, permanecendo em silêncio em seu quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar fixos na janela que dava para o estábulo. Maria tentava em vão animá-la, seu próprio coração partido ao ver o sofrimento da menina. Querida, precisa comer alguma coisa. Maria insistiu pela terceira vez, ajeitando a bandeja do almoço que permanecia intocada.
Não vai ajudar ninguém. Ficar doente. Não importa mais, Sofia respondeu, sua voz pequena carregada de uma tristeza que parecia grande demais para seus 4 anos. Papai vai mandar Estrela embora, e então vou ficar sozinha de novo. Você nunca está sozinha. Meu amor, Maria sentou-se na beira da cama, acariciando os cabelos castanhos da menina. Tem a mim, tem seu pai, que mesmo do jeito dele, ama você mais que tudo. Ele não me ama, Sofia interrompeu, virando-se finalmente para encarar a governanta. Se me amasse, não tiraria a única coisa que me fez sorrir desde que mamãe foi embora. As palavras atingiram Maria como um soco no estômago. Era verdade. Desde o encontro com Estrela, ela havia visto mais vida nos olhos de Sofia do que nos últimos meses todos juntos. Como Eduardo não conseguia ver isso? Um som de motores chamou a atenção das duas. Pela janela, viram um carro desconhecido entrando na propriedade. Um homem de terno desceu, carregando uma pasta de documentos. Maria reconheceu o advogado que cuidava dos negócios da família. Ele já está tratando da venda, Sofia sussurrou, novas lágrimas escorrendo por seu rosto. Maria, por favor, faça alguma coisa. A governanta sentiu seu coração se apertar ainda mais. O que poderia fazer? Eduardo Mendonça era conhecido por sua inflexibilidade nos negócios. E agora, essa mesma dureza se estendia à sua vida pessoal, como uma armadura que ele se recusava a remover. Do lado de fora, os relinchos de Estrela pareciam mais frequentes, mais angustiados. Era como se o animal soubesse que seu destino estava sendo selado naquele momento em alguma sala da mansão com a frieza de documentos e números. Sofia, Maria começou, uma ideia começando a se formar em sua mente. Você confia em mim? A menina assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Então me escute com atenção. Não posso prometer que vai dar certo, mas talvez haja uma maneira de mostrar ao seu pai que está cometendo um erro. Os olhos de Sofia se arregalaram com um lampejo de esperança. Como? Seu pai precisa ver com seus próprios olhos o que acontece entre você e Estrela. Não através de relatos de funcionários assustados, mas testemunhar pessoalmente a conexão especial que existe. Mas ele proibiu, Sofia começou. Eu sei, Maria interrompeu suavemente. E é por isso que precisamos ser muito cuidadosas. Vou conversar com João, o tratador mais antigo. Ele conhecia sua mãe, conhece Estrela desde Potro. Se conseguirmos convencê-lo a nos ajudar... Um trovão distante cortou o ar, anunciando mais uma tempestade se aproximando. Maria se levantou e foi até a janela, observando as nuvens escuras que se aglomeravam no horizonte. Lá embaixo, o advogado saía da mansão, sua pasta ainda mais cheia de papéis. Esta noite, Maria decidiu, virando-se para Sofia. Quando seu pai estiver em seu escritório, como sempre faz depois do jantar, João estará esperando no estábulo. Mas Sofia, ela se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, seu rosto sério. Você precisa me prometer que se algo der errado, se Estrela mostrar qualquer sinal de agitação, vamos embora imediatamente. Promete? Sofia assentiu solenemente. Prometo, Maria, mas não vai dar errado. Sei que não vai. Estrela vai mostrar para o papai que ainda existe amor nesta casa. Maria abraçou a menina, tentando transmitir uma confiança que não sentia. Completamente. O que estavam planejando era arriscado, não apenas pelo perigo real que Estrela representava para qualquer um que não fosse Sofia, mas também pela ira de Eduardo se descobrisse. Mas, ao se afastar e ver o brilho renovado nos olhos de Sofia, Maria soube que valeria o risco. Aquela mansão havia sido um lugar de amor e alegria uma vez, e talvez, apenas talvez, um cavalo e uma menina pudessem lembrá-los disso. Agora, Maria disse, pegando a bandeja de comida, você vai comer tudo para ter forças para mais tarde.
E depois vamos descansar um pouco. Precisaremos de toda a nossa coragem esta noite. Enquanto ajudava Sofia com o almoço, Maria rezava silenciosamente. Rezava para que estivesse fazendo a coisa certa, para que Estrela mantivesse sua gentileza mágica e, principalmente, para que Eduardo Mendonça finalmente abrisse seu coração para ver o milagre que estava diante de seus olhos. A noite caiu sobre a mansão como um manto de veludo negro, trazendo consigo uma chuva fina e persistente. Maria observava o relógio da cozinha com ansiedade, esperando o momento certo para colocar seu plano em ação. Eduardo havia se recolhido ao escritório após o jantar, como sempre fazia, e o som distante de papéis sendo manuseados indicava que ele estava absorto em seu trabalho. João, o tratador mais antigo da propriedade, esperava no estábulo conforme combinado. Não havia sido difícil convencê-lo a ajudar. Ele também sofria ao ver como Estrela definhava dia após dia e guardava no coração as memórias de Beatriz e seus momentos de glória com o majestoso animal. "Está pronta?" Maria sussurrou para Sofia, que assentiu com determinação. A menina estava agasalhada contra o frio da noite, um xale de lã que pertencera à sua mãe, envolvendo seus ombros pequenos. Com o máximo de silêncio possível, Maria empurrou a cadeira de rodas pelos corredores da mansão. Cada rangido das rodas parecia ensurdecedor em seus ouvidos. Cada sombra nas paredes ameaçava denunciar sua presença. Sofia mantinha-se perfeitamente imóvel, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e expectativa. A chuva tinha diminuído para uma garoa quando elas finalmente alcançaram o jardim. O caminho até o estábulo nunca pareceu tão longo, e Maria tinha que lutar para manter as rodas da cadeira firmes no solo molhado. O ar frio da noite carregava o cheiro de terra molhada e o aroma doce das rosas que Beatriz tanto amava. "Maria", Sofia chamou em um sussurro quase inaudível. "E se papai descobrir?" "Não pense nisso agora, querida", a governanta respondeu, embora seu próprio coração batesse acelerado com essa possibilidade. "Vamos nos concentrar em Estrela." Ao se aproximarem do estábulo, João apareceu na porta, sua silhueta recortada contra a luz fraca do interior. Seus olhos, acostumados a lidar com cavalos há décadas, estudaram Sofia com uma mistura de preocupação e esperança. "Ele está inquieto hoje", João murmurou quando elas se aproximaram. "A tempestade o deixa nervoso." "Ele vai ficar bem quando me ver", Sofia afirmou com uma confiança que surpreendeu os adultos. "Posso entrar sozinha?" Maria e João trocaram olhares apreensivos. "Não, querida", Maria respondeu suavemente. "Lembre-se da nossa promessa. Vamos todos juntos." O interior do estábulo estava aquecido e cheirando a feno fresco. João havia preparado o ambiente, mantendo apenas algumas luzes acesas para não assustar Estrela. O cavalo estava em sua baia, sua pelagem branca brilhando suavemente na penumbra. No momento em que Sofia entrou, Estrela ergueu a cabeça. Seus olhos, que costumavam mostrar tanta fúria para outros, suavizaram-se instantaneamente ao reconhecer a menina. Um relincho suave, quase uma saudação, ecoou pelo espaço. "Oi, amigo", Sofia chamou docemente, e Maria empurrou sua cadeira para mais perto da baia. "Senti sua falta." Para espanto de João, Estrela aproximou-se das grades, baixando sua cabeça. Majestosa até estar ao nível dos olhos de Sofia, a menina estendeu a mão e o cavalo roçou seu focinho contra ela com uma delicadeza impressionante. "É inacreditável", João murmurou, sua voz embargada pela emoção. "Ele está exatamente como era com Dona Beatriz." Maria observava a cena com lágrimas nos olhos. Havia algo mágico acontecendo ali, algo que transcendia explicações racionais. Era como se Beatriz,
de alguma forma, estivesse presente naquela conexão entre sua filha e seu amado cavalo. "Olha, Maria!" Sofia exclamou baixinho, sua voz transbordando de alegria. "Ele está sorrindo para mim." De fato, Estrela tinha aquela expressão serena que os cavalos às vezes apresentam, seus olhos suaves, fixos em Sofia, como se ela fosse a única pessoa no mundo. A menina começou a cantar suavemente uma antiga canção de ninar, que Beatriz costumava cantar, e o cavalo fechou os olhos, balançando suavemente a cabeça ao ritmo da melodia. O momento mágico foi brutalmente interrompido pelo som de passos pesados se aproximando do estábulo. Maria sentiu seu sangue gelar nas veias. João rapidamente apagou algumas luzes, tentando escondê-los nas sombras, mas era tarde demais. "Que diabos está acontecendo aqui?" A voz trovejante de Eduardo Mendonça cortou o ar como uma chicotada. Sofia parou de cantar abruptamente e Estrela ergueu a cabeça, suas orelhas se voltando para a direção do som. Maria instintivamente se colocou entre Sofia e a porta, mas sabia que não havia como esconder o que estavam fazendo. Eduardo estava parado na entrada do estábulo, sua figura imponente recortada contra a noite, seus olhos faiscando de uma fúria que ela nunca havia visto antes. "Papai, por favor", Sofia implorou, sua voz tremendo enquanto Eduardo avançava para dentro do estábulo. A chuva tinha engrossado lá fora e um relâmpago iluminou seu rosto contorcido de raiva. "Silêncio!" ele ordenou, seus passos ecoando nas tábuas de madeira. "Maria, afaste a cadeira de Sofia desse animal imediatamente. João, você está demitido. Saia da minha propriedade até o amanhecer." "Senhor Mendonça", João tentou argumentar, dando um passo à frente. "Se me permite explicar." "Não há nada para explicar", Eduardo cortou, sua voz competindo com o trovão que sacudiu o estábulo. "Todos vocês desobedeceram minhas ordens diretas, colocaram a vida da minha filha em risco." Estrela, que até então mantinha sua calma, surpreendente, começou a se agitar em sua baia. O cavalo sacudia a cabeça, respondendo à tensão crescente no ambiente. Maria segurou firme a cadeira de Sofia, dividida entre a obediência ao patrão e a certeza de que estavam prestes a perder algo precioso. "Não estou em risco, papai", Sofia falou, sua voz pequena mas firme se erguendo acima do som da tempestade. "Estrela me protege, como protegia a mamãe." Eduardo congelou ao ouvir a menção de Beatriz. Por um momento, sua máscara de raiva vacilou, revelando uma dor tão profunda que Maria sentiu seu próprio coração apertar. "Não mencione sua mãe", ele disse, mas sua voz tinha perdido parte da força. "Você não entende." "Não, papai, é você quem não entende", Sofia exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mamãe sempre dizia que Estrela tinha um coração mágico, que ele podia ver dentro da alma das pessoas. E ela estava certa. Ele vê minha alma, papai. Ele não vê uma menina quebrada em uma cadeira de rodas. Ele vê eu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva e pela respiração pesada de Estrela. Eduardo olhava para sua filha como se a visse pela primeira vez, suas mãos tremendo levemente aos lados do corpo. "Sofia", ele começou, sua voz rouca. "O senhor quer ver?" ela perguntou, estendendo sua mão pequena em direção ao pai. "Quer ver o que mamãe via?" Antes que Eduardo pudesse responder, Estrela relinchou suavemente. O som não carregava nenhuma agressividade. Era quase um convite, um chamado que ecoou pelo estábulo como uma memória de dias mais felizes. Maria e João observavam, mal respirando, enquanto Eduardo dava um passo, hesitante em direção à baia. Seus olhos encontraram os de Estrela e algo pareceu passar entre eles. Um entendimento silencioso, uma dor compartilhada.
Ele sente falta dela também. Sofia disse suavemente. Todos nós sentimos. Mas mamãe não ia querer que vivêssemos assim, papai. Ela sempre dizia que o amor é mais forte que o medo. Eduardo fechou os olhos com força e Maria viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Quando os reabriu, havia algo diferente em seu olhar, como se uma parede invisível tivesse começado a desmoronar. Beatriz, ele sussurrou, tão baixo que quase não foi ouvido. Ela costumava dizer exatamente isso. Sofia estendeu novamente sua mão e desta vez Eduardo a pegou. Com passos lentos, pai e filha se aproximaram juntos de Estrela. O cavalo permaneceu perfeitamente imóvel, seus olhos sábios observando a cena. Ele tem os olhos dela, Eduardo disse repentinamente, sua voz embargada. Como não percebi isso antes? Porque você não estava pronto para ver papai. Sofia respondeu com uma sabedoria que parecia vir de outro lugar, de alguém que os observava de muito longe. Mas agora está. Naquele momento algo extraordinário aconteceu. Estrela, com uma suavidade impossível para um animal de seu tamanho, estendeu seu pescoço sobre a baia e tocou levemente o ombro de Eduardo com seu focinho. O homem estremeceu, não de medo, mas de emoção. A tempestade lá fora começou a diminuir, como se a própria natureza respeitasse a importância daquele momento. Maria percebeu que estava chorando e mesmo João limpava discretamente os olhos com a manga da camisa. Me perdoe, Eduardo sussurrou. E ninguém tinha certeza se ele falava com Sofia, com Estrela ou com uma memória distante de Beatriz. Me perdoe por ter fechado meu coração por tanto tempo. Sofia apertou a mão do pai e um sorriso iluminou seu rosto molhado de lágrimas. Mamãe sempre dizia que nunca é tarde para recomeçar. O amanhecer encontrou a mansão dos Mendonça diferente. O silêncio que antes pesava como uma mortalha sobre a casa havia sido substituído por uma quietude mais leve, como se o ar finalmente pudesse circular livremente pelos corredores. Maria, que não conseguira dormir, observava pela janela da cozinha enquanto os primeiros raios de sol tingiam o céu de rosa e dourado. Eduardo não havia retornado ao escritório na noite anterior. Depois do encontro no estábulo, ele carregara Sofia nos braços de volta à casa, algo que não fazia desde o acidente. A menina adormecera no colo do pai, um sorriso sereno em seus lábios, enquanto ele a ninava suavemente na poltrona do quarto, relembrando antigas canções de ninar que Beatriz costumava cantar. Maria! A voz de Eduardo a surpreendeu, fazendo-a se virar rapidamente. Ele estava parado à porta da cozinha, ainda usando as roupas do dia anterior, o cansaço evidente em seu rosto. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma suavidade que ela não via há muito tempo. Senhor Mendonça, ela respondeu, automaticamente endireitando o avental. Posso preparar seu café? Sente-se, por favor, ele pediu, puxando uma cadeira. Precisamos conversar. Maria obedeceu, seu coração batendo um pouco mais rápido. Apesar da transformação que testemunhara na noite anterior, anos de hábito a faziam temer uma repreensão. Primeiro, Eduardo começou, sua voz rouca de cansaço. Quero me desculpar. Com você, com João, com todos que tentaram me mostrar o que eu me recusava a ver. Senhor, não, deixe-me terminar. Ele ergueu a mão. Depois que Beatriz, depois do acidente, eu construí um muro ao redor do meu coração. Achei que se mantivesse tudo e todos à distância, a dor seria menor, mas tudo o que consegui foi multiplicá-la. Ele fez uma pausa, seus olhos se perdendo na vista do jardim através da janela. O sol agora iluminava completamente o estábulo, onde Estrela já podia ser visto pastando tranquilamente. Sofia tem tanto dela, Eduardo continuou, sua voz embargada.
A mesma força interior, a mesma capacidade de enxergar além das aparências. Eu estava tão ocupado fugindo das lembranças que não percebi. Ela não é apenas um lembrete do que perdi. Ela é a continuação do maior presente que Beatriz me deu. Maria sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Sua filha é extraordinária, Senhor, e ela precisa tanto do seu amor. Eu sei, ele assentiu, passando as mãos pelo rosto cansado. E é por isso que preciso da sua ajuda. Maria, quero fazer as coisas diferentes agora. Melhor. Como posso ajudar? Sofia mencionou ontem que Estrela parece estar ajudando-a de alguma forma. Não apenas emocionalmente, mas... Ele hesitou, como se temesse alimentar falsas esperanças. Ela disse que sente algo diferente quando está com ele, um formigamento nas pernas. Maria prendeu a respiração. Ela também havia notado pequenas mudanças em Sofia, desde seus encontros com Estrela. A maneira como ela se sentava mais ereta na cadeira, como seus olhos brilhavam com uma energia renovada. Já ouvi falar de casos, ela disse cuidadosamente, onde a ecoterapia ajudou pessoas com condições similares. Talvez... Já liguei para 3 especialistas. Eduardo a interrompeu. Um lampejo do antigo homem de negócios, decidido, brilhando em seus olhos. Estarão aqui esta tarde para uma avaliação, mas preciso que você e João, sim, ele será readmitido imediatamente, me ajudem a preparar tudo. Quero fazer isso direito. Claro, senhor. Maria sorriu, seu coração se enchendo de esperança. Sofia ficará radiante. Tem mais uma coisa, Eduardo acrescentou, levantando-se. Encontrei algumas caixas no sótão ontem à noite, álbuns de fotos, vídeos das competições de Beatriz com Estrela. Pensei que talvez, depois do café, pudéssemos mostrá-los para Sofia. Ela merece conhecer essa parte da história da mãe. Maria assentiu, incapaz de conter as lágrimas agora. Ela vai adorar, Senhor, e Beatriz ficaria orgulhosa de ver isso. Eduardo parou à porta da cozinha, sua silhueta recortada contra a luz da manhã. Sabe, Maria, ontem à noite no estábulo, por um momento pude sentir Beatriz ali, no sorriso de Sofia, nos olhos de Estrela. Era como se ela estivesse nos dizendo que está tudo bem seguir em frente, que está na hora de deixar o amor entrar novamente. Com essas palavras, ele saiu, deixando Maria sozinha com suas lágrimas de alegria e uma certeza crescente de que, finalmente, a cura estava começando naquela casa. Lá fora, Estrela relinchou como se concordasse. A sala de estar da mansão estava iluminada pelo sol da manhã quando Maria empurrou a cadeira de rodas de Sofia para dentro. Eduardo já estava lá, sentado no chão entre várias caixas abertas, álbuns de fotografias e fitas de vídeo espalhados ao seu redor. Ao ver a filha, seu rosto se iluminou com um sorriso, uma expressão que até poucos dias atrás parecia ter sido esquecida. "Venha ver, princesa", ele chamou, estendendo os braços. Maria ajudou Sofia a se acomodar no tapete ao lado do pai, que imediatamente a envolveu em um abraço carinhoso. Encontrei alguns tesouros que sua mãe guardava. Sofia pegou com cuidado uma fotografia que mostrava Beatriz montada em Estrela, os dois em pleno salto durante uma competição. O sol capturado na imagem formava um halo dourado ao redor deles, como se fossem uma única criatura mítica voando contra o céu azul. "Mamãe era tão linda", Sofia sussurrou, seus dedos pequenos traçando delicadamente o contorno da figura materna. "E Estrela parece que está dançando no ar." Sua mãe sempre dizia que não era ela quem guiava a Estrela, Eduardo comentou, sua voz suave e carregada de memórias. Dizia que eles conversavam com o coração e que o salto era apenas a dança que seus corações criavam juntos. Maria, que observava a cena encostada na porta, notou como as mãos de Sofia tremiam levemente ao segurar a foto.
Não era um tremor de fraqueza, mas algo diferente, como se uma energia nova percorresse seu corpo. Papai, Sofia chamou, ainda olhando fixamente para a fotografia. Senti de novo aquele formigamento nas pernas, como quando estou com Estrela. Eduardo trocou um olhar rápido com Maria antes de se voltar para a filha. É mesmo, querida. Pode me mostrar onde? Sofia apontou para seus joelhos. Depois deslizou os dedos até os tornozelos. É como pequenas estrelinhas brilhando por dentro. Antes só sentia quando estava perto do Estrela. Mas agora, os especialistas chegarão em algumas horas. Eduardo disse, acariciando os cabelos da filha. Eles vão nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Vou poder continuar vendo Estrela? Sofia perguntou, um toque de preocupação em sua voz. Claro que sim, meu amor. Eduardo respondeu prontamente. Na verdade, olhe isso aqui. Ele pegou outro álbum, este mais recente, e mostrou uma série de fotografias de um centro de ecoterapia. Existem lugares especiais onde cavalos ajudam pessoas a se curarem. Os médicos que vêm hoje vão nos dizer se podemos fazer algo assim aqui, com Estrela. Os olhos de Sofia se arregalaram de excitação. Verdade? E eu poderia montar nele, como a mamãe? Um passo de cada vez, princesa. Eduardo riu suavemente, mas Maria notou que não havia negatividade em sua resposta, apenas cautela amorosa. Primeiro vamos ver o que os especialistas dizem. Maria se aproximou, carregando uma caixa que encontrara no sótão. Olhem só o que achei, ela disse, retirando um objeto envolto em seda azul. Era uma fita de campeã, levemente desbotada, pelo tempo, com medalha de ouro ainda brilhante. Foi da primeira vitória da sua mãe com Estrela, Eduardo explicou, pegando a fita com reverência. Ninguém acreditava que um cavalo tão jovem pudesse competir naquele nível. Mas Beatriz... Ele fez uma pausa, engolindo a emoção. Sua mãe sempre dizia que o impossível é apenas algo que ninguém tentou com amor suficiente ainda. Sofia segurou a medalha, seus olhos brilhando com lágrimas e determinação. Mamãe está nos ajudando, não está? Ela mandou Estrela para nos lembrar de como amar de novo. Eduardo puxou a filha para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Acho que sim, meu amor. Sua mãe sempre foi mais sábia que todos nós. Um relincho distante chegou, através da janela aberta, como se Estrela quisesse participar do momento. Sofia sorriu, erguendo o rosto para o pai. Posso guardar a fita no meu quarto? Prometo cuidar direitinho. Claro que pode, Eduardo respondeu. E sabe de uma coisa? Acho que está na hora de colocarmos algumas dessas fotos nas paredes de novo. Esta casa precisa se lembrar de como é ser feliz. Maria observou enquanto pai e filha continuavam a explorar as caixas de memórias. Cada fotografia, cada objeto, trazendo de volta um pouco mais da luz que havia se perdido. Lá fora, o sol subia no céu, prometendo um dia brilhante, enquanto dentro da mansão, corações há muito fechados voltavam a se abrir para a possibilidade de milagres. O início da tarde trouxe 3 carros à mansão dos Mendonça. Do primeiro, desceu a doutora Helena Santos, uma renomada especialista em ecoterapia, seus cabelos grisalhos presos em um coque elegante. Do segundo, emergiu o Dr. Ricardo Torres, neurologista pediátrico, carregando uma pasta cheia de documentos. O terceiro carro trouxe a doutora Márcia Oliveira, fisioterapeuta especializada em reabilitação infantil. Maria observava da varanda, enquanto Eduardo recebia os especialistas. Sofia, em sua cadeira de rodas, segurava firmemente a fita azul de sua mãe, seus olhos alternando entre os visitantes e o estábulo onde Estrela pastava tranquilamente. Então esta é nossa pequena Amazona. Doutora Helena se aproximou de Sofia com um sorriso gentil.
Ouvi dizer que você fez amizade com um cavalo muito especial. Sofia assentiu, seu rosto iluminando-se. Estrela era o cavalo da minha mãe. Ele tem olhos mágicos. Os 3 especialistas trocaram olhares interessados, enquanto Eduardo conduzia todos para o jardim em direção ao estábulo. João já estava lá, tendo preparado Estrela para a visita. O cavalo parecia especialmente majestoso naquela tarde, sua pelagem branca reluzindo ao sol. Impressionante, murmurou o Dr. Ricardo, observando como Estrela imediatamente focou sua atenção em Sofia assim que ela se aproximou. O vínculo entre eles é bastante evidente. Sofia, doutora Márcia se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Pode nos contar sobre esse formigamento que tem sentido nas pernas? A menina descreveu a sensação com suas palavras infantis, mas com uma clareza surpreendente. Eduardo, parado, alguns passos atrás, apertava as mãos nervosamente, dividido entre esperança e medo. Senhor Mendonça, doutora Helena chamou. Podemos fazer alguns testes iniciais? Com sua permissão, é claro. Durante a hora seguinte, os especialistas trabalharam em conjunto, realizando uma série de avaliações. Sofia foi colocada em uma maca especial trazida pela doutora Márcia, que testou seus reflexos e sensibilidade. Dr. Ricardo fez perguntas específicas sobre o acidente e o diagnóstico inicial, enquanto doutora Helena observava atentamente a interação entre a menina e Estrela. Extraordinário, doutora Helena finalmente declarou, reunindo-se com os outros especialistas e Eduardo a uma curta distância. O padrão de recuperação sensorial que Sofia apresenta é incomum, mas não sem precedentes em casos de trauma medular incompleto. O que exatamente isso significa? Eduardo perguntou, sua voz tensa de expectativa. Significa, Dr. Ricardo, explicou que o diagnóstico inicial de paralisia completa pode ter sido precipitado. Os exames da época mostravam um edema significativo, que pode ter mascarado a verdadeira extensão da lesão. E o vínculo com Estrela? Maria não pôde evitar perguntar, aproximando-se do grupo. Doutora Márcia sorriu. O que estamos vendo? Aqui é um exemplo perfeito de como o vínculo emocional pode catalisar a recuperação física. A conexão de Sofia com Estrela está estimulando não apenas sua motivação, mas também provocando respostas neurológicas que podem ter estado dormentes desde o acidente. Então, existe esperança? Eduardo perguntou, sua voz embargada. Mais que esperança, doutora Helena respondeu firmemente. Existe um caminho. Não será fácil e precisamos manter as expectativas realistas, mas com um programa estruturado, de ecoterapia combinado com fisioterapia intensiva, o que for preciso, Eduardo interrompeu, farei o que for necessário. Enquanto os adultos conversavam, Sofia continuava interagindo com Estrela, que havia se aproximado da cerca. A menina estendia a mão através das grades e o cavalo gentilmente tocava seu focinho nela, como se selassem um pacto silencioso. Papai! Sofia chamou repentinamente, sua voz vibrando de excitação. Olha! Todos se viraram para ver o que o havia deixado tão animada. Sofia estava se movendo em sua cadeira de uma maneira diferente e seus pés, geralmente imóveis, apresentavam um leve tremor. Movimento voluntário, Dr. Ricardo murmurou, aproximando-se rapidamente para examinar o fenômeno. Ainda que mínimo, é definitivamente um movimento consciente. Eduardo cambaleou, precisando se apoiar em Maria. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto observava sua filha, que sorria radiante. É como mamãe dizia, Sofia declarou, seus olhos brilhando. O amor é a melhor medicina. Doutora Helena se aproximou de Eduardo, colocando uma mão gentil em seu ombro.
Sua propriedade tem o espaço perfeito para um centro de ecoterapia. Com sua permissão, posso ajudar a estruturar um programa completo, não apenas para Sofia, mas para outras crianças que poderiam se beneficiar. Eduardo olhou para sua filha, para a estrela e finalmente para o céu azul acima deles. Por um momento, pareceu ver o sorriso de Beatriz nas nuvens brancas que passavam. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável à mansão dos Mendonça. O antigo picadeiro onde Beatriz treinava foi renovado e adaptado para as sessões de ecoterapia. Equipamentos especializados chegavam diariamente e uma pequena equipe de profissionais coordenada pela doutora Helena começou a trabalhar no local. Sofia observava tudo com olhos brilhantes de expectativa. Suas sessões de fisioterapia com a doutora Márcia aconteciam todas as manhãs, e à tarde era a vez da ecoterapia com Estrela. Eduardo reorganizou completamente sua agenda de trabalho para estar presente em cada momento importante do tratamento da filha. "Está pronta, princesa?" Eduardo perguntou, ajudando Sofia a se posicionar no equipamento especial que a permitiria montar Estrela pela primeira vez desde o início do tratamento. A menina assentiu, tremendo levemente de emoção. "Papai", ela chamou, enquanto os auxiliares ajustavam os cintos de segurança. "Você acha que mamãe está vendo?" Eduardo engoliu o nó na garganta antes de responder. "Tenho certeza que sim, meu amor, e ela deve estar muito orgulhosa." Estrela permanecia perfeitamente parado, como se entendesse a importância do momento. João, que agora supervisionava toda a parte equestre do projeto, segurava as rédeas com um sorriso emocionado no rosto. "Lembre-se do que conversamos, Sofia", doutora Helena instruiu suavemente. "Hoje vamos apenas sentir o movimento, criar conexão. Não tenha pressa." Com um gesto da doutora, os auxiliares começaram a guiar Estrela em um círculo suave. Sofia soltou uma exclamação de surpresa e alegria ao sentir o movimento ritmado do cavalo sob seu corpo. Suas pequenas mãos agarraram a alça especial instalada na sela, mas não havia medo em seus olhos, apenas uma alegria pura e cristalina. "Estou cavalgando, papai", ela gritou rindo. "Estou cavalgando como a mamãe." Eduardo caminhava ao lado da filha, uma mão protetora pairando próxima à sua cintura, enquanto a doutora Márcia observava atentamente os movimentos de suas pernas. "Olhem isso!" A fisioterapeuta chamou a atenção de todos. As pernas de Sofia, normalmente flácidas, apresentavam pequenas contrações rítmicas, como se tentassem acompanhar o movimento do cavalo. Resposta muscular involuntária. Dr. Ricardo, que acompanhava a sessão, explicou para Eduardo. "O movimento do cavalo está estimulando grupos musculares que ficaram inativos desde o acidente. É exatamente o que esperávamos ver." Maria, que observava tudo da beira do picadeiro, não conseguia conter as lágrimas. Ver Sofia sorrindo daquele jeito, tão parecida com Beatriz em seus momentos de alegria, era como testemunhar um milagre se desdobrando. A sessão durou 20 minutos, conforme planejado. Quando os auxiliares começaram a descer Sofia, ela protestou, e suavemente: "Só mais um pouquinho. Amanhã teremos mais", doutora Helena prometeu com um sorriso. "Hoje você foi incrível, Sofia. Estrela também achou. Olhe como ele está orgulhoso." De fato, o cavalo mantinha a cabeça erguida, seus olhos focados em Sofia com uma expressão que parecia de satisfação. Quando a menina foi colocada de volta em sua cadeira de rodas, Estrela se aproximou e gentilmente tocou seu focinho em sua bochecha, fazendo-a rir. "Sabe o que senti lá em cima?" Sofia perguntou para todos e para ninguém em particular. "Senti como se estivesse voando, como nas fotos da mamãe." Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira da filha, tomando suas mãos pequenas entre as suas. "E você estava linda, meu amor, igualzinha à sua mãe."
Mas o mais importante, doutora Márcia interveio, é que você está progredindo mais rápido do que esperávamos. Aqueles movimentos nas suas pernas hoje foram um sinal muito positivo. Sofia olhou para suas pernas, uma expressão pensativa em seu rosto infantil. Elas ainda formigam, mas agora é diferente. É como se estivessem acordando de um sono muito longo. É exatamente isso, Dr. Ricardo confirmou, fazendo algumas anotações em sua prancheta. Seus nervos e músculos estão reaprendendo a trabalhar juntos. O movimento do cavalo, o vínculo emocional com Estrela, tudo isso está criando novas conexões no seu corpo. Quanto tempo até ela? Eduardo começou a perguntar, mas doutora Helena gentilmente o interrompeu. Cada caso é único, Sr. Mendonça. O importante é celebrar cada pequeno progresso, cada novo movimento. Sofia está nos mostrando que milagres acontecem no tempo deles. A menina sorriu, estendendo a mão para acariciar Estrela uma última vez antes de ser levada de volta à casa. Não tenho pressa, ela disse com uma sabedoria surpreendente. Estrela está me ensinando a dançar de novo, como ensinava a mamãe. E dança não se aprende com pressa. O outono estava no fim quando aconteceu algo extraordinário. Era uma manhã de sábado e o sol ainda começava a dourar os jardins da mansão. Maria havia acabado de entrar no quarto de Sofia para ajudá-la com o despertar, como fazia todos os dias. Bom dia, meu anjo. Ela chamou suavemente, abrindo as cortinas, para deixar entrar a luz do amanhecer. Quando se virou, seu coração quase parou. Sofia estava sentada na beira da cama, suas perninhas balançando levemente. Mas não era isso que fez Maria congelar no lugar. Era o que a menina estava fazendo. Com uma expressão de intensa concentração, Sofia apoiava as mãos no colchão e tentava se impulsionar para ficar em pé. Sofia! Maria exclamou correndo em sua direção. Espere, deixe eu ajudar. Não, Maria, Sofia pediu, sua voz tremendo de esforço e determinação. Preciso fazer isso sozinha. Sonhei com mamãe esta noite. Ela disse que eu conseguia. Maria parou a poucos passos da cama, seu coração batendo acelerado, dividida entre o instinto de proteger e a compreensão de que estava testemunhando algo importante. Sofia continuou seu esforço, pequenas gotas de suor começando a se formar em sua testa. Eduardo! Maria chamou, sua voz ecoando pelos corredores da mansão. Eduardo, venha rápido! Passos apressados soaram pelo corredor e, segundos depois, Eduardo apareceu à porta, ainda em seu roupão de dormir. O que foi? Sofia está... Suas palavras morreram na garganta quando viu a cena. Sofia agora estava quase em pé, tremendo, com o esforço, mas com uma determinação feroz em seus olhos que lembrava tanto Beatriz que chegava a doer. Papai! Ela chamou, sua voz pequena carregada de emoção. Não tenha medo. Estou pronta. Eduardo se aproximou lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar a magia do momento. Do lado de fora, um relincho familiar cortou o ar da manhã. Estrela, como sempre, parecendo sentir quando algo importante estava acontecendo. Estou aqui, princesa, Eduardo sussurrou, ajoelhando-se a poucos passos da filha, braços estendidos, mas sem tocá-la. Estamos todos aqui. Com um último esforço, Sofia conseguiu se erguer completamente. Por um momento glorioso, ela ficou em pé sozinha, suas pernas tremendo, mas sustentando seu peso. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria e triunfo. Mamãe estava certa. Ela sussurrou, dando um pequeno passo vacilante para a frente. Ela disse que o amor é mais forte que qualquer paralisia. Eduardo avançou just a tempo de pegá-la quando suas pernas finalmente cederam. Mas não havia tristeza ou frustração no rosto de Sofia, apenas uma alegria pura e radiante. Você viu, papai? Você viu? Eu fiquei em pé e dei um passo.
Eduardo abraçou a filha com força, suas próprias lágrimas molhando os cabelos. É dela! Maria já estava ao telefone, suas mãos tremendo enquanto discava para a doutora Márcia. Em menos de 1 hora, a mansão estava em polvorosa. A equipe médica chegou às pressas e Sofia repetiu seu feito, desta vez sob o olhar atento dos especialistas. Dr. Ricardo fazia anotações frenéticas enquanto doutora Márcia realizava uma série de testes. Isto é extraordinário, doutora Helena declarou após examinar Sofia. A combinação da ecoterapia com a fisioterapia intensiva estava reativando os nervos, mas este tipo de progresso é quase sem precedentes. É porque não é só a terapia, Sofia explicou com a simplicidade profunda das crianças. É o amor do papai, o amor da Maria, o amor do Estrela e o amor da mamãe, que nunca foi embora. Eduardo carregou Sofia até a varanda, de onde podiam ver Estrela pastando tranquilamente no campo verde. O cavalo ergueu a cabeça ao vê-los, como se entendesse a importância do momento. Posso ir ver ele, papai? Quero mostrar que consegui ficar em pé. Claro que sim, meu amor, Eduardo respondeu, já se dirigindo às escadas. Acho que Estrela vai ficar muito orgulhoso. Maria os seguiu, carregando a cadeira de rodas, que agora parecia mais um apoio temporário do que uma prisão permanente. A governanta olhou para o céu azul de outono e poderia jurar que viu por um instante o sorriso de Beatriz nas nuvens brancas que passavam. O impossível, ela murmurou, lembrando-se das palavras de sua antiga patroa. É apenas algo que ninguém tentou com amor suficiente ainda. A notícia da recuperação extraordinária de Sofia se espalhou rapidamente pela cidade. Em questão de dias, a mansão dos Mendonça começou a receber visitas de famílias com crianças em situações semelhantes, todas esperançosas por um milagre parecido. Eduardo, transformado pela experiência com a filha, não conseguiu ignorar os olhares de súplica daqueles pais. Numa manhã de reunião com a equipe médica, ele tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Quero transformar oficialmente parte da propriedade em um centro de ecoterapia, ele anunciou para a alegria de todos os presentes. Doutora Helena, gostaria que você coordenasse o projeto. Vamos atender gratuitamente crianças que não podem pagar pelo tratamento. Sofia, que agora conseguia dar vários passos com auxílio de muletas especiais, bateu palmas de entusiasmo. Podemos chamar de Centro de Ecoterapia Beatriz Mendonça, ela sugeriu, fazendo os olhos do pai marejarem. É um nome perfeito, princesa, ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. As semanas seguintes foram de intensa atividade. Novos estábulos foram construídos, mais cavalos foram trazidos, todos cuidadosamente selecionados e treinados sob a supervisão de João. Estrela, no entanto, permanecia especial, como um mentor silencioso para os novos equinos. Em uma tarde particularmente significativa, Sofia teve uma ideia durante sua sessão de ecoterapia. Observando uma menina nova, Júlia, que acabara de começar o tratamento e demonstrava o mesmo medo que ela própria sentira no início, Sofia pediu para ser levada até ela. Oi, ela cumprimentou, manobrando suas muletas com crescente habilidade. Eu também tinha medo no começo. Quer que eu te conte um segredo? Júlia, uma menina de 6 anos que havia perdido os movimentos das pernas em um acidente de carro, assentiu timidamente. Os cavalos conseguem ver dentro do nosso coração, Sofia explicou, seus olhos brilhando. Eles sabem exatamente do que precisamos, mesmo quando nós não sabemos. Você só precisa confiar e deixar o amor entrar. Eduardo, que observava a cena de longe junto com Maria, sentiu seu coração se expandir de orgulho. Ela é exatamente como a mãe, ele murmurou,
tem o mesmo dom de tocar as almas das pessoas e de transformar dor em esperança, Maria acrescentou, enxugando uma lágrima discreta. O centro rapidamente se tornou um lugar de milagres cotidianos. Não eram apenas as terapias físicas que faziam a diferença, era o ambiente de amor e esperança que Sofia ajudava a criar. Ela se tornara uma espécie de mascote do lugar, conversando com as outras crianças, compartilhando sua história, espalhando a sabedoria que havia aprendido com sua própria jornada. Uma manhã, enquanto observava a filha ajudando uma nova paciente a criar vínculo com um dos cavalos, Eduardo encontrou entre os papéis de Beatriz um antigo diário. Numa das últimas páginas, ela havia escrito algo que parecia quase profético. O amor tem muitas formas de se manifestar. Às vezes vem através de um sorriso, às vezes através de um abraço e às vezes, as mais mágicas, através do coração puro de um cavalo. Estrela me ensinou que não existem limites para o que podemos alcançar quando abrimos nosso coração para o amor. Espero que um dia Sofia descubra essa verdade por si mesma. Ela descobriu, meu amor. Eduardo sussurrou para o vento. E está ensinando outros a descobrirem também. O som de risadas infantis encheu o ar, fazendo-o erguer os olhos do diário. Sofia estava no picadeiro, agora andando com apenas uma muleta, mostrando para Júlia como fazer Estrela curvar-se gentilmente diante delas. Viu só? Ele ouviu a filha dizer. É mágica. Mas não é o tipo de mágica que acontece sozinha, é aquela que a gente faz acontecer quando acredita com todo o coração. Maria se aproximou, carregando a antiga fita azul de campeã que agora decorava a entrada do centro. Sabe, senhor Eduardo, acho que encontramos o verdadeiro propósito de toda aquela dor. Às vezes precisamos passar por tempestades para aprender a dançar na chuva. E às vezes, Eduardo completou, observando sua filha, florescer em sua nova missão. Precisamos perder nossas asas para descobrir que podemos ensinar outros a voar. 1 ano havia se passado desde aquela primeira conexão mágica entre Sofia e Estrela. A mansão dos Mendonça, antes silenciosa e sombria, agora pulsava com vida e esperança. O Centro de Ecoterapia Beatriz Mendonça havia se tornado um farol de luz para famílias de todo o país, e as histórias de recuperação extraordinária se multiplicavam. Naquela manhã especial de outono, exatamente como no dia em que tudo começou, Sofia acordou antes do nascer do sol. Mas desta vez, ela não precisou de ajuda para se levantar. Seus passos, ainda cautelosos, mas cada vez mais firmes, a levaram até a janela. Lá fora, Estrela já estava acordado, como se soubesse que aquele dia seria diferente. Está pronta, princesa? Eduardo perguntou, aparecendo à porta do quarto. Ele segurava algo nas mãos, um pequeno uniforme de hipismo, réplica exata daquele que Beatriz usava em suas competições. Os olhos de Sofia brilharam de emoção. Hoje é o dia, papai. Sim, meu amor. Hoje é o dia. Maria apareceu logo em seguida, carregando a antiga fita azul de campeã. Com cuidado e carinho, ajudou Sofia a se vestir e trançou seus cabelos exatamente como Beatriz costumava usar. Quando terminou, deu um passo atrás, levando as mãos à boca para conter a emoção. A semelhança era impressionante. O centro estava especialmente decorado para a ocasião. Famílias de todos os pacientes haviam sido convidadas para o que Eduardo chamou de Celebração da Esperança, um evento que marcaria o primeiro aniversário do lugar e incluiria uma apresentação muito especial. Sofia caminhava pelo corredor que levava ao picadeiro, cada passo uma vitória, cada movimento uma prova do poder do amor e da perseverança. Ao seu lado, Eduardo segurava sua mão, não mais para apoiá-la, mas para compartilhar a emoção do momento.
Olá, velho amigo, Sofia sussurrou ao se aproximar de Estrela, que já estava selado e impecavelmente preparado por João. O cavalo baixou sua cabeça majestosa, tocando suavemente seu focinho na testa da menina, seu cumprimento especial. A arquibancada estava lotada. Dezenas de crianças que faziam tratamento no centro, algumas em cadeiras de rodas, outras com muletas, todas com sorrisos de admiração e esperança no rosto, observavam enquanto Sofia se preparava para sua primeira apresentação pública. Lembre-se do que sua mãe sempre dizia. Eduardo falou suavemente enquanto ajudava a filha a montar. O amor é a melhor medicina. E os milagres acontecem no tempo deles, Sofia completou, ajeitando-se na sela com uma confiança que fez os olhos de todos marejarem. A música começou, a mesma valsa que Beatriz costumava usar em suas apresentações. Estrela começou a se mover, seus passos graciosos e precisos, como se também se lembrasse da antiga coreografia. Sofia, pequena mas majestosa sobre seu dorso, irradiava uma luz própria. Juntos, menina e cavalo dançaram. Não eram os saltos impressionantes que Beatriz costumava fazer, mas algo igualmente mágico, uma dança de cura, de esperança, de amor. Cada movimento contava uma história de superação, cada passo celebrava o triunfo do espírito sobre as limitações do corpo. As outras crianças assistiam hipnotizadas, vendo em Sofia o reflexo de suas próprias possibilidades. Os pais choravam silenciosamente, seus corações tocados pela mesma esperança que Eduardo havia redescoberto. Quando a música chegou ao fim, Sofia e Estrela pararam no centro do picadeiro. A menina inclinou-se sobre o pescoço do cavalo, abraçando-o com todo o seu amor. O público explodiu em aplausos, mas ela mal percebeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto acima da arquibancada, onde a luz do sol criava um efeito especial através das janelas. "Você está vendo, papai?" Ela sussurrou quando Eduardo se aproximou para ajudá-la a desmontar. "Mamãe está aqui, ela está sorrindo." Eduardo olhou na mesma direção e por um momento poderia jurar que viu. Não com os olhos, mas com o coração, o sorriso radiante de Beatriz. "Sim, meu amor, ela sempre esteve." Maria se aproximou carregando a antiga fita azul, mas ao invés de uma, agora eram várias fitas, uma para cada criança presente. "Para que vocês nunca se esqueçam", Sofia anunciou, sua voz clara alcançando todos os presentes, que o amor pode curar todas as feridas, que a esperança nunca deve morrer e que, às vezes, os maiores milagres começam com um simples encontro entre uma menina e um cavalo. Estrela relinchou suavemente, como se concordasse. O sol do outono banhava o picadeiro em tons dourados e o vento gentil carregava o perfume das rosas que Beatriz tanto amava. Naquele momento, todos os presentes entenderam que estavam testemunhando algo mais do que uma simples apresentação. Estavam vendo o amor ganhar asas e ensinar o mundo a voar novamente.